Oi, pessoal, voltei. Muito bem, vamos lá. Puxa vida, professora, o que nós vamos ver hoje? Europa, nossa, vocês já perceberam quanta coisa vocês aprendem da Europa? Que viagem vocês fizeram nesse tempo que vocês estão aí em casa? Muito bem, por isso que eu sou apaixonada por geografia. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho então do contexto da Europa num contexto geral. A importância dela então, de novo, tá? A gente vai retomar isso sim. Por quê? Para que fique bem gravado para vocês a importância e a influência que ela tem no mundo inteiro, tá? Sempre relacionando Europa, Brasil, certo? Vamos lá. Vamos parar um pouquinho e olhar essa imagem, tá? Vamos analisar aqui. Coloquei algumas figurinhas para a gente fazer uma análise junto, tá? Vamos retomar. Coloquei ali carro da Volkswagen, coloquei carrinho da Renault. Poderia ter colocado vários outros carros, tá? Mas por que eu evidenciei esses dois aqui? Qual era o tema que a gente estava falando nas aulas anteriores? Principalmente economia. E a gente citou aí duas grandes potências, né? A gente citou a Alemanha, a gente citou Inglaterra, a gente citou França, tá? Então a gente não pode esquecer nunca que essas empresas, elas possuem, essas multinacionais, né? Elas têm sim essas empresas fixadas no nosso país, tá? Não podemos nunca esquecer disso. Então esses carros que a gente vê circular por aí, tem uma fonte, tá? E essa fonte ela é bem importante. Vamos lá. Aí eu tenho lá chalezinhos. Puxa vida, professora, mas aonde que eu vejo muito esses chalés? Principalmente na região do Paraná, né? Por que esse formato triângulo? Né? Esse formato, essa forma de triângulo era principalmente utilizado nesses telhados para quebrar a neve. Né? Isso era muito utilizado aonde? Nos países de clima bem frio, tá? Então, essa estrutura lembra muito também a região europeia. O vinho, né? Com relação aos países mediterrâneos, com relação à plantação, né? Ao cultivo da uva, as oliveiras e tudo mais, né? Peixinho ali, ó. Por que esse peixinho bonito eu coloquei ali? Para lembrar vocês dos países que são pesqueiros. A gente falou principalmente com relação à Espanha. Lembram? A influência que tem quando falta o produto de origem, né? Que forma a cultura de um país, né? Tem por algo, a influência da natureza ou do ser humano, por exemplo, que quebra esse ciclo ambiental. Faz faltar o peixe, por exemplo, nesse país. Esse país já começa a adotar uma outra forma de alimento, né, de alimentação, isso modifica a cultura desse país. Então, olha como é importante tudo isso, né? O que a gente come, que a gente ama muito, eu adoro isso, pizza, né? Puxa, da onde que ela veio? Lembra aquela aula que eu passei para vocês sobre população europeia? Né? A importância dela, né? A influência que tem na culinária, né? Quando a gente senta na mesa, puxa vida, será que tudo que a gente come, será que tudo isso é influência norte-americana? Será que tudo isso é Estados Unidos? Né? Se a gente for parar para pensar e começar a pesquisar sobre tudo que a gente veste, sobre tudo os objetos que a gente tem na nossa casa, sobre tudo que a gente consome, né? Se a gente for parar para fazer essa pesquisa, a gente vai analisar e vai ver sim que uma das principais raízes nossas, né, tirando a nossa raiz africana, né, de outras formas de imigrações, uma das nossas principais formações de raízes é europeia, ok? É só a gente aí colocar a história em evidência, daí ver a nossa colonização também, ok? Vamos lá, coloquei aqui claro, não podia faltar, né? Dinheiro, né? Por que o dinheiro? Dinheiro por quê? Porque a Europa, cenário mundial, né? É aí o nosso continente extremamente desenvolvido, né? É o nosso centro econômico hoje mundial aí, né? A gente pode citar ali vários países potência, não só um. Né? Então, por isso que eu fiz questão de colocar eles aí. Então, olha só, visualmente eu já consigo ter uma ideia com relação à Europa, né? Vamos lá. Aqui eu coloquei, né, história da Europa no mundo contemporâneo. Então, a história dela agora, né? Será que se eu for começar a contar a história para vocês, relembrar desde a formação dessa Europa, nossa, a gente vai ter aí muitas aulas para falar sobre isso, né? Desde a evolução dela, desde que a gente for falar da parte cultural, de formação de população, se a gente for lembrar, vamos citar aí Homero, né, dos seus livros, com relação às guerras épicas, né, de Esparta, Atenas. Aí a gente vai jogar mais para frente dessa história aí, colocar ali uns períodos mais modernos, né, as cruzadas, até chegar na parte dessa parte contemporânea, que é a Primeira e Segunda Guerra, as revoluções industriais. Nossa, então é uma estrada, né, um percurso muito grande para a gente conhecer a Europa, né? Por isso que a gente falou tanto sobre ela, né?
o multiculturalismo, né, entra naquilo que eu falei para vocês no início, né, nós vivemos a Europa, a gente vê a Europa, né, então é muito importante a gente começar a ver esses significados, né? Vamos lá. Economia europeia, então vamos retomar de volta, né? Os principais países ali, né? A gente falou muito sobre a metrópole mundial, né? Principalmente os países industriais, né? Alemanha, França, Inglaterra, que além de serem berço da Revolução Industrial, conseguiu colocar essas multinacionais em vários outros países do mundo, né? Os investimentos que outros países colocam dentro da Europa, né? Assim como o Japão, assim como outros países asiáticos também, a comunicação que a China tem perante a Europa também, né? Essa troca de mercadoria. A gente viu também na aula anterior a respeito da nossa fábrica brasileira, né? A Multilaser. Então toda a compra que a Multilaser faz da China, que a China manda peças para a Multilaser, essa fabricação, o Brasil daí exporta para a Europa também, né? Então veja toda essa diversidade, toda essa dinâmica, né? que um continente envolve. Então quando a gente está lá na nossa casa, que a gente ouve falar desses países, a gente pensa assim, puxa vida, mas é algo tão longe de mim, talvez eu nunca vou viajar para esse país, né? Mas pessoal, a gente tem que começar a pensar não dessa forma, sabe? De que eu não vou nunca estar lá, eu não vou nunca chegar até lá, eu não vou nunca vivenciar aquilo. A gente vive isso, né? E uma das coisas que a gente está vivendo hoje é o nosso exemplo ficando em casa, né? É esse isolamento. Então, algo que começou em outro continente, se estendeu para outro, até finalmente chegar no nosso, né? Então, isso é a gente começar a perceber que a gente vive num único planeta, né? E que esse planeta está muito próximo aos outros países de nós, mais do que a gente imagina, tá bom? Vamos lá. Exercícios. Mão na massa para vocês aí, tá? Eu vou mostrar para vocês duas imagens. O que eu quero que vocês observem nessas duas imagens? Veja só. Aqui vocês vão ter uma legenda que vai acompanhar vocês nessas duas imagens. Levando em consideração clima, vegetação, localização, tá? Qual relação vocês fazem de fato, tá? Lembrando que fato é diferente de opinião. Eu já ouvi falar isso, a minha professora trabalhou isso ano passado, quando me falaram sobre descritores. Exatamente, a professora de geografia trabalhou isso com vocês. É bem diferente você dar sua opinião em relação a uma imagem. Eu poderia dar qualquer opinião aqui, né? Ah, eu acho que essas casinhas são bonitas. Ah, eu não gosto de comer camarão. Minha opinião é que eu acho isso. Isso é você dar a sua opinião. Outra coisa é um fato. Você pegar o que está escrito na sua legenda e você relacionar isso com uma realidade, ok? Então eu quero que vocês façam isso. Vocês vão relacionar essas duas imagens com o que vocês já aprenderam até agora. Respeito de vegetação, clima e a localização. Beleza? Tempinho para vocês responderem aí.
Vamos lá, voltando, pessoal. Puxa vida, fui pesquisar na internet, deu tempo, prof, e quanta coisa linda eu vi da Islândia, né? Da Espanha, isso mesmo, pessoal. Aproveitam, façam isso. Vocês vão ver que é uma viagem que vocês estão fazendo, né? A prof faz muito disso. Coloco lá, ó, vou pesquisando, sou curiosa, vou vendo as imagens, coloco no YouTube. Tem muita coisa legal. Eu aproveito muito no YouTube, principalmente as viagens das pessoas. Exatamente. Eles fazem postagens nos lugares que eles foram, né? Isso é experiência própria das pessoas que foram lá. Então vale muito a pena vocês assistirem também, tá? Vamos lá. Europa, sustentabilidade. Vamos retomar isso aqui que é bem legal. Então vejam só. Se a gente fala que a Europa é um centro industrial, ou seja, né, tem uma concentração de indústria muito grande ali. Então, como que faz? Lembra na aula passada que eu falei para vocês que não tinha como pegar e abraçar a poluição, né, para que ela não fosse para lugar nenhum? Não tem essa possibilidade, né, porque ela está na atmosfera, né, então ela vai passear aí pelo planeta inteiro, né? Então, o que eu tenho que fazer? Criar alternativas, né, para que aquele país, aquele determinado lugar possa ser sustentável, né? Isso é uma das principais preocupações da Europa, tá? Cuidar dessa sustentabilidade ambiental, né, em fazer aí cidades alternativas, né? Cidades inteligentes com relação a isso. Aí eu começo a pensar assim, puxa, que legal, né? Ter essas cidades assim que investem em recursos naturais, né? Em recursos próprios, né? Recursos alternativos. Mas e como é o nosso país? Você já parou para pensar com relação ao Brasil? Será que o nosso país tem toda essa estrutura para poder montar essas cidades inteligentes? Vocês conhecem Maringá? Já ouviram falar de Maringá? Conhecem Rio Negro? Então, será que foram municípios construídos, desenvolvidos? Será que são municípios arborizados? Será que não? Eu vou colocar aí um pensamento para vocês, uma reflexão. E uma pesquisa para casa, para vocês fazerem aí futuramente. Pesquisem o país de vocês. Vejam ali, será que o meu Brasil, o que ele tem de cidade inteligente, cidade sustentável? A gente não vai ter tempo de fazer isso agora, mas eu gostaria que vocês fizessem, tá? Depois, futuramente. Beleza? Mas não deixem de fazer, que vale a pena. Vamos lá. Outro exercício para vocês aqui, relacionado à sustentabilidade. E é o que a gente falou hoje, que é as cidades sustentáveis, beleza? Um tempinho para vocês fazerem a leitura do texto, analisarem a imagem e responder a questão 1 e a questão 2. A gente já volta.
Puxa vida, deu tempo de eu fazer exercício, deu tempo de eu pesquisar e descobrir, inclusive, que o meu Brasil é muito legal e tem muita coisa bacana e bonita. Tudo bem, isso aí, quero que você chegue a essa conclusão aí. Vamos embora. Próximo exercício. Então, esse aqui é um exercício mais complexo, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês a dinâmica dessa imagem aqui, tá? Desse mapa. Isso é bem importante porque cai muito na prova Paraná, cai também em outras provas, tá? Em avaliações. Então é bem bacana. É um exercício alguns têm o livro em casa, mas eu fiz questão de tirar do próprio livro, colocar aqui para vocês, para aqueles que não têm o material ainda, tá? Então vamos lá. Veja só. Aqui eu tenho um mapa e eu tenho algumas referências, tá? Então, tenho o título do mapinha e tenho principalmente a legenda. O que vai me ajudar muito a responder essas questões aqui é o mapa e a sua legenda, tá? Não vai precisar eu retomar, por exemplo, o texto, pesquisar na internet, tá? Não, isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Então, vamos entender um pouquinho a dinâmica dessa fotografia aqui, tá? Então, eu tenho as flechas que vão me indicar a ponta para onde está indo, a base aonde é a saída, tá? Aí eu vou ter a distância delas, né? Que é para onde elas estão se deslocando. Agora, o mais importante, a cor dessas flechas, tá? E a espessura delas. Então, vocês vão acompanhar aqui, ó, que quanto maior a espessura, maior é o número de imigrantes, ok? Quanto menor a espessura, menor é o número. Com relação às cores, os fluxos, então, em cima dessa legenda e dessa análise de saídas, é que vocês vão responder a questão 1, a questão 2 e a questão 3, tá bom? Aqui eu vou dar um tempinho maior para vocês, porque eu sei que vocês vão ter que fazer toda uma análise. Bora?
Hum, difícil, né? Um nível mais difícil. Então a professora vai ajudar vocês. Vou dar uma mãozinha para vocês lá. Vamos embora. Vamos lá, questão 1, vejam só. De acordo com o mapa, quais são os fluxos migratórios, ou seja, né, ida, volta. Vejam só, o fluxo migratório ele pode ser tanto de atração como repulsão, tá? Mais numerosos dentro do continente europeu. Então, eu vou analisar os outros? Vou, tá? Mas eu vou principalmente analisar aqui, ó, tá? Europa, beleza? Segunda questão. Quais países recebem mais imigrantes? Por quê? Então, eu vou analisar de acordo com as minhas flechinhas para onde eu estou mandando, né, o maior número desses imigrantes. E por que será que eles estão indo para lá? Será que é só porque o clima é frio? Será porque o clima é quentinho? Será porque a comida é boa? Por que será a concentração maior desses imigrantes nessa região? Tá? Vamos lá. 3. Há imigrantes na sua família? Nossa, olha que legal! Chegou o momento de você conhecer um pouquinho da tua história, se você ainda não sabe. Então, converse com seus familiares ou pessoas próximas e faça um levantamento da origem de seus antecedentes. Então, olha só, eu vou contar daqui a pouco um pouquinho da minha história para vocês. Aí, junte-se a alguns colegas. Não pode, estou na pandemia, isolamento. Então, quem que vai ser o colega de vocês? Próximo de vocês aí, tá bom? Máscara, luva. Se tiver uns biscoitinhos, pode comer também. B. Utilize um planisfério impresso e indique a direção dos fluxos utilizando setas aos dados levantados. Aqui você pode, inclusive, se você não organizar esse planisfério, você pode organizar através de um mapa conceitual, um mapa mental, colocando ali a tua resolução. Pode ser também, tá? C. Apresentem um mapa elaborado pelo grupo em sala de aula e data indicada pelo professor. Eu vou conseguir fazer isso? Puxa, eu não tenho meu grupo. Então, para quem que você pode apresentar isso? Você pode apresentar isso na tua sala virtual, tá? Que está sendo criada. Ou você pode, se você não tem acesso a essa sala, entregar fisicamente para o seu diretor o dia que você for na escola. Que daí ele vai entregar para o seu professor. Beleza? Vamos lá. Tempinho um pouquinho maior aí para vocês.
Ei, pessoal, vamos lá. Legal fazer esse exercício, né? Ele é mais complicadinho, mas é legal porque você pensa um pouquinho mais, né? Deu tempo de você conversar, interagir com quem tá aí próximo de vocês, né? Então, eu falei que ia contar um pouquinho da minha história ali, né? Pois é, gente, fui lá, nossa, se eu for contar a minha história desde o princípio de você, da minha formação, nossa senhora, vem muito longe, tá? Mas eu vou contar um pouquinho de uma história de alguém muito próximo de mim, que é uma filha, minha filha do meio, tá? A Ana. Veja só, a Aninha, ela tem uma história, né, de raça, de etnia bem interessante para eu contar para vocês. Então, minha origem alemã e italiana, ok? Meus antepassados ali, né, vieram depois da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, né, chegaram no Brasil, enfim. Aí estou eu aqui, né, minha formação, né? O pai da Ana, formação, o pai dele índio e a mãe ucraniana. Então, olha que interessante a origem dela, né? Tanto é que ela é parda, né? Então, ela é, com a formação dela, italiana, alemã, indígena e ucraniana. Ou seja, olha só a formação de etnia dela, né? Aí eu pergunto para vocês, tem influência europeia na minha família? Muita, né? E principalmente outras raízes. Então, olha a importância de eu conversar, né? Isso nos torna mais humanos, mais próximos, isso nos dá mais sentimento, né? E nos faz, assim, colocar um pouco mais no lugar dos outros, né? Quando a gente começa a visualizar tudo isso que está acontecendo, né? Puxa, mas está acontecendo isso na África, nossa, está acontecendo isso na Itália, puxa, está acontecendo isso na Alemanha, puxa, não aconteceu com o Brasil, tá bom, se não acontecer com a gente, não tem problema. Tem problema sim, porque interfere num cenário inteiro mundial, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso aí, tá? Beleza? Então foi muito legal ter aula com vocês hoje. Eu espero mesmo estar aqui com vocês na próxima e já estou aí aguardando para ver vocês de novo, tá bom? Beijo!